Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo juntos o aconchego do inverno e poder contar com a sua companhia. Disponha de uma xícara de café bem quentinho, com muito afeto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos destravar algumas fronteiras do papo sobre leitura, cujo hábito pode melhorar o funcionamento do cérebro e até prevenir doenças. Para entender melhor sobre como a leitura influencia o desenvolvimento do cérebro, fomos buscar esclarecimentos com um neurologista. O médico João de Oliveira afirma: ler, além de ativar o cérebro como um todo, previne doenças, principalmente as degenerativas. Eu acredito que o hábito de leitura ele entraria como um estímulo de cognição, né? Um estímulo da mente, de aprendizados, digamos como se fosse um aperfeiçoamento de um grau de escolaridade. E se a gente for analisar hoje em estudos, né, para prevenção de doença de Alzheimer, demência, entre outros mais, a gente consegue ver que pacientes que apresentam um maior grau de escolaridade, um maior grau de instrução, eles tendem a ter uma menor taxa, um menor risco de progressão para um evento de doença de Alzheimer, demências e afins. Então, a leitura por si só, regular, contínua, estimulada, com certeza ajuda a prevenir doenças. Leitura que nos torna mais críticos, mais conscientes da realidade que vivemos e nos proporciona uma cultura geral. Porque você, quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E para alinhavar essa conversa, num Papo Sem Fronteiras, na entrevista desta semana, a nossa convidada é a doutora Mara Capra. Doutora Mara é médica endocrinologista e uma das profissionais mais respeitadas na área de medicina, quando a questão é o cuidado e a atenção com os pacientes. Nessa entrevista, alinhavamos uma conversa sobre sua carreira profissional, a leitura e a educação dos filhos e sobre sua atenção com os pacientes. A palavra de ordem nessa relação, nas relações, é a empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro. Eu posso estar do lado de lá, da mesa, e eu gostaria de ser tratada conforme eu trato. Então, para mim, mais uma pessoa que eu atendo, mais um paciente, o 20º do dia, mas para aquela pessoa eu sou uma só, é um momento único. Então, o meu interesse, a minha vontade é mudar a vida daquela pessoa no que ela se propõe. E para eu fazer isso, eu tenho que fazer diferença. Seguindo juntos nesse Papo Sem Fronteiras com a doutora Mara Capra, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, para a gente adquirir o hábito da leitura e poder degustar belas histórias contadas nas páginas dos livros, é preciso permitir que os livros façam parte das nossas vidas, com tranquilidade, com afeto, mas também com muita persistência. Então vamos ouvir Leandro Carnal sobre essa questão. Vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura. Os hábitos, diz Aristóteles, são uma segunda natureza. Os hábitos são a capacidade que eu tenho de começar a fazer as coisas sem que eu precise me forçar, porque o cérebro já está encaminhado para aquilo. Se você não tem a prática da leitura, comece com coisas mais curtas, como os contos. Nós temos na literatura brasileira uma grande tradição de contos muito bons. Temos Clarice Lispector, temos Machado de Assis, temos Rubem Braga, temos contos do exterior, contos que vêm da Rússia, contos que vêm de grandes autores contemporâneos. Aproveite, entregue-se a esse exercício, comece lendo coisas mais simples e após pegar um gosto e após desenvolver mais essa habilidade, vá lendo coisas mais complexas. Faça seu próprio programa de leituras, procure auxílio de quem conhece mais, entregue-se à leitura e saiba que, como as pessoas, alguns livros são mais fáceis, outros mais difíceis, alguns muito misteriosos, outros mais árduos e outros muito divertidos. Na nossa coluna Dica de Livro desta edição, vamos seguir juntos com o Winnie Pereira, sugerindo livros que a gente possa comprar para leitura e para compartilhar essas experiências com amigos e familiares. Acompanhe junto comigo. Olá, amigos do Sim para a Literatura, estamos de volta com mais um quadro, uma coluna Dicas de Livros de hoje. E hoje eu trouxe mais 3 livros para indicar para vocês. O primeiro é o livro Cães de Guerra, do autor Frederick Fawcett. Esse é um autor especialista em livros de romances de espionagem, romances de guerra. Ele tem outros tantos livros como O Dia de Chacal, que até virou filme, e é um livro para quem ama romances de espionagem. E é uma leitura super legal, principalmente nessa coisa da espionagem da Guerra Fria. E também tenho 2 livros do autor afegão, Khaled Hosseini. O primeiro é o clássico best-seller internacional O Caçador de Pipas e o segundo é também best-seller internacional A Cidade do Sol. O Khaled Hosseini é um autor afegão nascido em Cabul e ele escreveu esses livros falando sobre a realidade do Afeganistão no período de guerras, né, principalmente no período do governo Talibã, onde essas pessoas foram muito oprimidas e inclusive a própria família do Khaled teve que fugir do Afeganistão e ir para Paris, né, para se refugiar, porque eles foram vítimas de violência. Então são livros muito pesados, mas também são leituras muito fantásticas. Esses 3 livros que eu indiquei para vocês hoje estão disponíveis no nosso Sebo à Toca e nós atendemos tanto pelo Instagram em @sebo.atoca quanto pelo WhatsApp e as informações estarão aqui para vocês entrarem em contato e adquirirem esses livros hoje. Até mais! É isso aí, pessoal. Vai lá, acessa a lojinha A Toca no Instagram ou faça contato através do WhatsApp da Winnie e adquira livros para ótimas leituras que vão chegar em sua casa via correios com segurança e muita tranquilidade. Essas informações estão também na página do Facebook do nosso programa Sim para a Literatura. Vai lá e se joga! É seguindo juntos com os benefícios da leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a doutora Mara Capra. Ô doutora, assim, pra gente é uma pergunta que eu sempre faço, né, para nossos entrevistados, voltadas para o interesse do nosso telespectador. Rapidamente, como é que foi sua organização para estudar, quando você entrou na universidade? Como é que foi isso lá? Então, vou fazer um resuminho e depois a gente vai detalhando, né, as coisas que você tiver interesse.
Eu, a vida toda, estudei em escola pública, né, estadual, e sempre quis ser médica. Eu nunca tive outra ideia de não ser médica. Então, eu acho que o fato de eu entender e saber que eu precisava me dedicar muito, me fez estudar mais, procurar mais, buscar mais, ter muito mais curiosidade para conseguir, né, chegar no meu objetivo. Até porque a gente sabe que a gente, de escola pública, a gente tem menos, talvez, expectativa para um vestibular, né, para você chegar a passar no vestibular. Então, eu me dediquei muito na época porque o meu interesse sempre foi esse. Eu nunca tive outra expectativa a não ser a medicina. Essa expectativa de ser médica, como é que foi a origem disso? Alguém da família já exercia medicina? Não Como tem, é que surgiu isso? Não tem ninguém na minha família, né? Eu sou a única que optei por essa era até então. Depois de mim vieram outros, mas minha mãe foi professora, aposentada, meu pai era mecânico, e eu não tive ninguém que foi natural. Não sei porquê, mas eu sempre quis ser médica e não sei nem por que te dizer isso. Não tem explicação. Ô Mara, daquilo que você se lembra, nessa época, né, há um pouco mais de 20 anos atrás, era o vestibular e era extremamente competitivo, né? Extremamente. De uns anos para cá já é a questão da nota do Enem e tal. Exatamente. E aí, o seu curso foi feito onde? Eu comecei fazendo na Faculdade de Medicina de Campos e depois eu vim fazer na EMESCAN, em Vitória. Campos, no Rio de Janeiro. E você é de uma cidade do sul do estado, do sul do estado, sou de Guaçuí. Tem quantos anos que você mora em Linhares? Tem desde 2003. Eu moro em Linhares. 2003. 2003. E aí você falou um pouquinho, para a gente entrar nesse universo que é, de certa forma, o nosso ponto aqui. Aí você falou da questão das experiências como mãe, né, tendo seus filhos na escola. Você tem um filho de 13 anos hoje e um filho de 10 anos. Aí você falou um pouquinho de um projeto que o seu filho mais novo, ele participou numa das escolas da Rede Pública Municipal de Linhares. Como é que foi essa experiência, Mara? Foi uma experiência linda. Né, muito importante, muito marcante para ele e muito marcante para nós, na família, né, pelo incentivo que a gente teve e que a gente deu a ele. E é um mérito da professora da época, a professora Enedina. Enedina, isso. Que foi na Escola Municipal Branca de Neve, aqui em Linhares. Isso. A gente vai tirar a foto desse material aí que eu colocar na edição, para o telespectador conhecer. Como é que funcionou isso para você, Mara? Você como mãe, né? A gente recebia os livros, né, da escola, e aí, a princípio, a escola fornecia os livros, e aí eles tinham um relatório para preencher, né, falando quem era o autor, do que se tratava, o título do livro, e aí, quanto mais livros eles liam, eles participavam do campeonato de quem iria ler mais livro. E hoje foram livros, né, apropriados para a idade, na época era uma turma de 5 anos, e no ano ele conseguiu ler 117 livros. 117. E aí isso para ele hoje é um troféu. Então você imagina para uma criança de 10, né, de 10 anos, ter no currículo dele, com 5 anos, esse projeto, esse campeonato, e ser vencedor de um campeonato de leitura. Eu acho que isso vai ser muito marcante para a história e para a vida dele. Como é que você, após essa experiência, Mara, como é que você percebeu a repercussão desse projeto que ele participou nos anos após, na escola? Questão de interesse e tal. Ele é um bom aluno. Hoje a gente consegue... Infelizmente, a gente estava conversando até sobre isso, a internet está sendo cruel com a gente, né? Está sugando muito o interesse das crianças. E aí a gente precisa lutar e remar contra isso daí, né? Um pouco, é claro que não pode ficar completamente fora, né? Mas a gente luta contra isso, e na escola, todos dois, o tanto de 13 quanto de 10, eles são bons alunos, são dedicados, são interessados. Acho que o exemplo faz muita diferença. A referência dos pais. Né? A referência dos pais. Então, eles me veem estudando muito, me veem lendo muito. E aí, acaba que se torna um pouco rotina.
na nossa casa, né? Inclusive existe um estudo, né, que é comprovado que nas famílias onde os pais têm o hábito do estudo, por consequência, os filhos seguem na mesma direção. É aquela coisa até da imitação, da referência que os filhos têm, né? A cópia, o exemplo é muito mais do que você falar, né? Ô Mara, nesse momento de pandemia, né, que nós estamos sendo incentivados, a questão do distanciamento na medida que a gente pode e tal, como é que você está gerenciando? Eu estou falando assim, uma expressão bem forte, né? Essa relação com eles nos estudos. Não foi fácil, não foi e não está sendo fácil essa adaptação às aulas online. Muito complicado, achei que acabou desestimulando muitas coisas, mas também aprenderam coisas novas com isso daí. E todos os dias você não cansar, não pode, né, desistir da criança. Eu acho que o mais importante, o que eu sempre falo em relação ao estudo, em relação à saúde, né, em relação às relações interpessoais, a gente nunca pode desistir do seu filho, nunca, porque é um aprendizado todos os dias. E você aprende quando você ensina. Exatamente. Eu acho isso muito importante. Quando você me perguntou sobre como que eu fazia, o que eu lia, né? Então, eu acho que os livros, você ter o acesso, você tá com ele na mão, embora não vá ler tudo, ou não vai ficar muitas horas lendo aquilo ali, para a criança, ter na mão faz muita diferença. Então, a gente começou, desde que eu era criança, e eu mantenho esse hábito, o primeiro contato que eu tive foi com o gibi, história em quadrinho, que é uma coisa que chama mais a atenção da criança. E dali foi evoluindo. Então, na escola, no primário, no ginásio, na época que a gente chamava, a gente teve muito acesso àquela coleção Vagalume. A coleção Vagalume, né? Exatamente. Então, meu primeiro livro que eu tenho na memória Marcou toda uma geração, a coleção Vagalume, exatamente. Então, meu primeiro livro foi Zezinho, Dono da Porquinha Preta, que foi um livro que me introduziu na literatura. E depois veio, não sei se você se lembra dessa coleção toda, A Ilha Perdida, Meu Pé de Laranja Lima, que já é de uma Salvo engano, 20 mil léguas submarinas. O Escaravelho do Diabo. O Escaravelho, exatamente. Aí depois vieram os outros, Iracema. A gente foi evoluindo, foi passando de ano em ano, e o livro foi evoluindo para te acompanhar. Então, acho que ter o livro em casa, por mais que eles tenham dificuldade, sejam resistentes, ter ali na mão já é um contato que a pessoa vai ter, que a criança vai ter. Depois ela vai escolher, quero ou não quero, mas está ali na mão dele, né? Então, acho isso muito importante. Ter em casa um livro, ter em casa uma biblioteca, eu acho importante. Até recentemente um caso que aconteceu de um amiguinho de um filho, de um dos meus filhos ir na minha casa, e depois a mãe vem me falar, nossa, ele está encantado porque você tem um escritório com livros em casa. Então, acho que não é todo mundo que tem, né? Mas seria muito interessante que tivesse um cantinho com essas coisas, com esses livros, para que a criança tenha acesso. Acho importantíssimo. A nossa cultura é uma cultura muito da presença física, né? Do toque, né? Do abraço, né? De estar perto um do outro. Eu tenho a impressão que as nossas crianças, principalmente nessa faixa etária que seus filhos estão também, que eles estão sentindo muita falta do contato com os colegas de escola, né? Porque a escola, né, Mara, além da questão de compartilhar o conhecimento, é também um espaço de socialização da criança. O que é muito importante. Né? Como é que você percebe isso no dia a dia de seus filhos? No sentido de eles terem contato com os amigos, houve um afastamento, né? Embora eles se vejam nas aulas, o afastamento foi natural. Agora as escolas estão voltando e eu percebo que o incentivo é muito maior. Eles querem estar lá para encontrar os professores, para encontrar os colegas, para trocar ideias, né? Então, eu acho que agora voltando, o desenvolvimento deles vai ser muito maior. Deles, os meus, mas eu vejo de todas as crianças. Houve um retrocesso. Essa readaptação. E eu falo que não só para as crianças, os professores tiveram dificuldade porque não tinham prática e a gente compreende isso, né?
entende que foi muita cobrança, foi muito difícil. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, uma readaptação. Né, Mara? E numa sociedade onde a gente tem, por exemplo, milhões de famílias que não têm acesso à internet. Exatamente. Não tem acesso à tecnologia, não tem uma estrutura em casa. Se tiver 3, 4 filhos, como é que eles vão estudar? Como é que vão estudar? Sabemos na rede pública, por exemplo, aqui em Linhares isso acontece, que tem crianças que a principal refeição do dia acontece na escola. Exatamente. Né? Uhum. Não é assim? Ô Mara, aí entrando um pouco na sua prática como médica, o que você sugere para as pessoas que estão permanecendo em casa melhorar, ter um olhar para a questão da qualidade de vida? Porque isso afeta na questão emocional, no psicológico, muito. Né? E aí acaba refletindo também na saúde física. Na saúde física. Né? Então, principalmente as pessoas mais idosas, elas deixaram de fazer atividade física, elas deixaram de conviver com seus familiares, principalmente os netos, né, que são, a gente sabe que a vovó e o vovô que cuidam de crianças, eles têm uma expectativa de vida maior, eles têm a mente trabalhando o tempo inteiro, fisicamente você se movimenta muito mais. Então houve um prejuízo enorme na saúde física e na saúde mental. Então, o que eu acho que é válido é uma tentativa de fazer alguma atividade física, mesmo que seja sozinho, tentar fazer coisas que vão colocar a mente para funcionar, palavra cruzada, ler revista, ler livro, a TV acho importante também, mas cuidado para não ficar um tempo inteiro ali. Exatamente. Né? Muito cuidado com a alimentação, porque quanto mais tempo dentro de casa, mais a alimentação vai ficando prejudicada. E nesse inverno agora a gente tende a comer mais, né, Mara? Tende a comer mais. E ficar mais quietinho no canto, né? Isso aí. E aí, procurar coisas que vão te estimular dentro de casa. A andar, a levantar, a sentar, não ficar o tempo inteiro em controle remoto de televisão. Principalmente tem muitas pessoas que ficam muitas horas no telefone, no celular. Isso daí prejudica muito. Então, no celular que você fala nas redes sociais. Nas redes sociais, trocando mensagem, pesquisando e vendo. Isso daí nem é bom, né? Porque você fica ligado numa vida que não existe na vida real. Então, a rede social é muito boa por um lado, mas prejudica muito, porque você visualiza um mundo irreal. Né? Aquilo ali não acontece no dia a dia. Então, traz mais desânimo, mais ansiedade ainda para as pessoas. Então, aconselho que saiam um pouco das redes sociais, procurem ler livros, fazer palavrinha cruzada para a gente mais idosa, é muito bom. Algum tipo de jogo entre os familiares, jogos entre as famílias. Quem fica muito sozinho, né? Procurar a leitura. Então, agora a gente vai ter um pouco mais, graças a Deus, vai ter um pouco mais de liberdade. Mas até então houve um prejuízo. Muitas pessoas deixaram de frequentar as consultas médicas, então houve um prejuízo enorme na descompensação. Nessa questão do acompanhamento médico, né, Mara? Do acompanhamento médico. Então agora está voltando e a gente está tentando resgatar tudo isso novamente. Mara, obrigado por ter vindo, participar do programa Sim para a Literatura. Obrigada a você. As portas agora estão abertas. Obrigada. Tá, quando quiser, pode me chamar. É isso. Eu convido vocês para acompanhar junto comigo a nossa agenda literária desta edição. O projeto Transver Poesia, que é coordenado pelo poeta e nosso parceiro Anderson Valfré, está com uma programação muito legal que envolve arte, teatro e literatura entre os dias 20 e 25 de julho, o Sarau Interativo. Olá pessoal, aqui é Anderson Valfré, sou coordenador do Sarau Interativo, que vai acontecer em Linhares agora em julho, isso mesmo. É um evento de Linhares para Linhares, valorizando a cultura local, a diversidade de manifestações culturais. E esse ano a gente tem uma novidade, a gente tem a cena estadual dentro do nosso evento, trazendo artistas de nível estadual. Bom, o evento vai acontecer inteiramente online e gratuito entre os dias 20 e 25 de julho. Teremos oficinas entre o dia 20 e 22 e nos dias 23, 24 e 25 são as transmissões ao vivo pelo canal da Transver Poesias no YouTube, que é a nossa produtora. Bom, vamos ter peças de teatro, shows, documentários, oficinas, rodas de conversa e muito mais em toda a programação. Então convido a vocês a acessar nossas redes sociais e conferir a programação completa.
Fiquem atentos para participarem dessa belíssima programação, o Sarau Interativo, que é programado pelo projeto Transver Poesias. Vale a pena valorizar e participar dessa excelente iniciativa do nosso parceiro Anderson Valfré. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.